Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando aqui um Fluent Flu especial, Fluent Flu pós-jogos. Aliás, fique ligado, hein? Agora, a partir de hoje, no nosso canal, sempre uma análise nossa aqui dos Saudações Tricolores. Eu, Pedro Rangel, ao lado de João Eduardo e de André Macedo, vamos sempre trazer para vocês aqui muitas informações e também um pouquinho da visão de jogo aqui dos Saudações. Fechou? Então se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores. Falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, então. O Odair Hellmann, quando foi noticiado, né, que o treinador iria vir com um time misto, muitos tricolores achavam que o Fluminense estava fadado à derrota. Outros acharam que era um absurdo o Fluminense de hoje, o Flu de hoje, temer o poderoso Figueirense e poupar alguns jogadores. Mas, surpreendentemente para alguns tricolores, também o que se viu foi um time alternativo em campo e não um time misto. Alternativo porque o Fluminense se comportou muito bem diante do Atlético Paranaense, fez um grande primeiro tempo, chegou a anotar 3 gols para valer um só, um do Michel Araújo realmente em impedimento, mas aquele do Lucas Claro, depois da cabeçada do Digão, acharam pelo em ovo. O Fluminense mais uma vez assaltado pelo VAR. Vamos falar um pouquinho de todo mundo que atuou nesse jogo aí, começando pelo Muriel. Muriel que colocou uma pulga atrás da orelha da torcida tricolor após uma atuação abaixo da média ali contra o Bragantino, falhou no primeiro gol dos donos da casa no último jogo. E colocou essa pulga atrás da orelha da torcida tricolor, que começou a pedir por Marcos Felipe no gol. Mas ontem, depois de uma atuação brilhante, ele se redimiu, abafou um pouquinho esse coro aí que pedia Marcos Felipe, fez 2 defesas dificílimas, a segunda então, uma cabeçada, já no final do jogo foi buscar uma bola no canto direito. Realmente, Muriel voltou a ser o Muroel e ganha mais confiança para a partida de terça-feira. Na direita, não se sabe ao certo se o Julião foi poupado ou se o Odair realmente promoveu a titularidade de Lucas Calegari, né? O Julião, que vinha muito mal nos últimos jogos, alvo constante das críticas da torcida tricolor, deu lugar então a Calegari, que se não fez uma partida brilhante, sobretudo no apoio ao ataque, a gente percebe que o jogador ainda se ressente um pouquinho de experiência, o que é mais do que natural. Na parte defensiva ele foi muito bem. Ele foi o líder em desarmes, inclusive, com 7 interceptações. E a gente sabe, né? Quando ele pegava a bola, a gente percebe que o garoto sabe jogar. Talvez por ser um volante de origem e que faz a lateral também, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para começar a fazer as jogadas mais agudas de ataque. Mas na nossa opinião aqui, Calegari é titular absoluto desse time aí, até por não termos mais também laterais de ofício, e o Julião realmente estava vindo de péssimas atuações. Lá no meio de campo, Yuri, um grande volantão, assim, aquele volante mais mordedor mesmo, mais destruidor de jogadas, não goza muito de prestígio com a torcida tricolor não, mas fez uma boa partida ontem sim. Não comprometeu na parte defensiva, chegou junto e ainda chegou no ataque. Ele participou efetivamente da jogada do gol que valeu, né, o gol contra do Aguilar, se projetou e recebeu um passe do Michel Araújo, conseguiu cruzar e a bola acabou entrando depois do toque do Aguilar. E ainda deu um chute perigoso para o gol que o goleiro Santos defendeu com os pés. Yuri, portanto, também fez uma boa partida. E isso é importante para trazer uma concorrência ali para essa primeira volância, posição que o Hudson vinha atuando constantemente. A gente lembra que o Hudson está se recuperando ainda de lesão, está no processo final, talvez já esteja liberado para a partida de terça-feira, é uma lesão no tornozelo esquerdo. Então o Yuri está fazendo essa concorrência com o Hudson. Deve ser mantido para o jogo de terça-feira, até para a sequência de jogos que ele vem tendo. Ao lado dele, o Dodi vem ganhando aí cada vez mais seu espaço no time, é uma peça que a torcida tricolor acha que é insubstituível, vem jogando bem, se apresentando bem. Ontem, talvez um pouco mais acanhado na questão do ataque, segurou um pouco mais na defesa para dar mais liberdade para o Ganso, que começou jogando. Ainda assim, o Dodi, que chegou bem no ataque, teve um chute perigosíssimo, muito veneno, que o Santos defendeu em 2 tempos, participou de lances agudos do Fluminense, e na defesa foi aquele ferrinho de dentista, fez uma partida muito segura também, de forma defensiva, batalhando por todas as bolas. Ali na frente, Paulo Henrique Ganso, muito criticado no último jogo contra o Bragantino, fez uma boa partida, correu muito, mostrou muita disposição, soube distribuir bastante as jogadas, acelerou alguns passos, conseguiu comandar a meiuca tricolor. Ele foi o principal passador desse jogo, com 44 passes certos, errou somente 6, e construiu aí, ajudou a acelerar algumas jogadas. O Ganso, ele rende muito bem quando joga com peças mais móveis e rápidas ao lado dele, né? Exemplo que a gente já vinha falando em algumas de nossas lives, o melhor momento dele no ano passado foi quando ele estava com o Alan e com o Daniel no meio de campo. Hoje ele se encontrou ao lado de Dodi e Michel Araújo, que tem essa agilidade ali no meio, para ajudar o Ganso a fazer esse time jogar mais rápido, de forma mais ágil. Ao lado dele,
Michel Araújo, hoje titular incontestável do Fluminense. Ele tem aquela raça uruguaia, não desiste da jogada, ajuda bastante no balanço defensivo ali pelo lado direito, o que faz também, né? O que ajudou também o Calegari a fazer uma boa partida na parte defensiva. Essa raça do uruguaio, e ele na frente está cada vez mais importante para o Fluminense na articulação das jogadas, com muita velocidade e muita vontade. Foi dele a jogada que originou a jogada, foi ele que originou a jogada, melhor dizendo, que culminou no gol do Fluminense. Ele pegou uma bola ali pelo lado direito, saiu costurando, deu um passe milimétrico para o Yuri cruzar, e aí saiu o gol contra do Aguilar. Então, portanto, Michel Araújo vem muito bem, ele é titular incontestável desse time. Na frente, Luiz Henrique entrou no lugar do Evanilson. Evanilson é outro também, outra peça incontestável. A gente também apurou que ele foi poupado por dois motivos. Primeiro, realmente, por estar já atingindo um determinado limite físico e que preocupa a fisiologia por questões de lesão também. Mas não é só isso. Um jogador descansado pode render muito mais do que um jogador que menos tempo de recuperação, então foi pensando nisso também que ele foi poupado. E aí a gente percebe que o Odair está fazendo um rodízio ali na frente, né? Se no estadual ele vinha optando pelo Caio Paulista, o Wellington Silva era o titular e o Caio Paulista ficava como a primeira opção, dessa vez ele mostrou que está querendo encontrar o seu camisa 12 para o ataque, né? O 12º jogador do time ideal. E entrou com o Luiz Henrique, que fez uma boa entrada já contra o jogo contra o Bragantino. Mas o Luiz Henrique se lesionou aos 24 do primeiro tempo, ele deu lugar para o Wellington Silva, que entrou, não conseguiu produzir muita coisa. O grande destaque do Wellington Silva talvez tenha sido o ataque que ele deu em relação a uma bola, um lateral, um escanteio, que o juiz deu a posse de bola para o Atlético Paranaense. Ele saiu desesperado, gritando com o juiz, reclamando de forma muito veementemente, foi advertido com cartão amarelo. Talvez esse tenha sido o lance de maior destaque do Wellington Silva, que não vem conseguindo repetir boas atuações. Caio Paulista entrou no lugar do Marcos Paulo. Fala um pouquinho do Marcos Paulo antes, evidente. Marcos Paulo jogou de centroavante, comandando o ataque. Ele já fez essa função na base, foi mais participativo sim, conseguiu dar algumas sequências nas jogadas, mas está muito longe de ser aquele Marcos Paulo que a torcida conhece, está jogando ainda e espera, né? A gente espera e conhece o Marcos Paulo. Então realmente o Marcos Paulo ontem também não fez um bom jogo, deu 2 chutes a gol somente, e um deles, inclusive, se não fosse a jogada do impedimento, teria isolado uma chance clara de gol. Portanto, o Marcos Paulo ainda um pouco abaixo da média tricolor, sobretudo porque a galera tricolor espera do jogador. E também, para finalizar o time, agora falar do Caio Paulista, que entrou no final do jogo já no lugar do próprio Marcos Paulo. Também não conseguiu dar muita sequência nas jogadas, lutou bastante, mas não conseguiu mudar a característica do jogo, não. Quem entrou também no final foi o Iago, no lugar do Yuri, mas ali foi para dar mais pulmão para a marcação do Fluminense. Ele não comprometeu, não se destacou, entrou e compôs bem o seu papel. Bom, o Odair Helma sabe da importância do próximo jogo, ele falou sobre isso na sua entrevista coletiva, mas quem traz os principais pontos da entrevista do Odair Helma é o João Eduardo. Vai lá, Gurgel! Pois é, Pedrão, depois dessa vitória magnífica, 1-0 fora de casa, alegria da galera, o técnico Odair Helma conversou com a Flu TV, conversou com alguns jornalistas, respondeu algumas perguntas sobre a partida, falou sobre algumas atuações individuais dos jogadores do Fluminense e também já fez algumas projeções para o jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Figueirense. Confira o que o nosso comandante falou. Realmente a equipe fez um bom jogo em todos os aspectos, né? Sem bola, com bola, taticamente, tecnicamente. Todos os jogadores que entraram hoje jogaram muito bem, inclusive o Ganso fez uma grande partida, e isso mostra aquilo que respalda muito mais a decisão e aquilo que eu venho falando desde o início do ano, né, que não foi agora, antes desse jogo, que é a importância do grupo, a relevância do grupo em prol, né, do coletivo do Fluminense. O que eu quis dizer, o que eu disse, gerou interpretações. Agora, eu não posso controlar as interpretações. Eu posso controlar o que eu penso, o que eu falo e a minha convicção. Então, quando eu falo que não é que não seja a partida mais importante do ano, ela é uma partida de fundamental importância para todo o ano, para toda a retomada, para toda a reconstrução, para uma importância de uma competição que o Fluminense, que nós queremos seguir em frente pela parte técnica, pela parte financeira. Só que quarta-feira não vão morrer todas as pessoas do mundo, nem do Fluminense, nem do Brasil,
Não vai acontecer uma catástrofe, morte. Entendeu? O Fluminense tem 100 e não sei quantos anos de vida. E já passou por derrotas, por títulos, por derrotas difíceis. O que eu quero dizer é que nós estamos concentrados, sabendo da importância da partida, considerando a partida e sabendo que a partida tem uma relevância muito grande. Agora, quinta-feira ou quarta-feira, nós temos que acordar de manhã e trabalhar de novo. Eu estou olhando aqui no teu olho, no olho das pessoas, do nosso torcedor, e dizendo, a partida é muito importante. E vai ser jogada, e vai ser respeitada, e vai ser trabalhada com essa importância que tem. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que aqui dentro, o grupo de jogadores, direção, comissão técnica, estão tratando o jogo como ele tem que ser tratado. Como falei anteriormente, no próximo jogo o Fluminense enfrenta o Figueirense terça-feira pela Copa do Brasil no jogo de volta. O jogo de ida foi antes da pandemia, 1-0 para o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Volto com você, Pedrão. É isso aí, João. Valeu pelas informações aí. E hoje o Fluminense já se reapresentou e já fez o treino regenerativo, né? Os jogadores que atuaram ontem já se apresentaram novamente no centro de treinamento. Aliás, a delegação voltou num voo fretado ontem à noite de Curitiba para o Rio de Janeiro, né? A diretoria tricolor, preocupada com o desgaste dos atletas, fretou esse voo. Portanto, a delegação chegou ontem à noite e hoje de manhã, como eu falei, já se reapresentou no CT. Os titulares, né, os que atuaram no jogo, já fizeram o famoso treino regenerativo, enquanto os demais jogadores fizeram as atividades normais. Luiz Henrique ainda será reavaliado a sua lesão na coxa direita. A princípio, ele está fora do jogo contra o Figueirense. A gente ainda está apurando aí a gravidade da lesão da jovem promessa tricolor. Amanhã, segunda-feira, Lucas Claro atende a imprensa na entrevista, né, coletiva virtual. Claro que a gente, dos Saudações Tricolores, estaremos presentes na coletiva. E na terça-feira, à noite, no Maracanã, Fluminense recebe o Figueirense, jogo de volta, como bem lembrou o João Eduardo. O Fluminense perdeu por 1-0 a partida antes da pandemia e precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para ficar com a vaga, e se vencer por 1, a decisão vai para os pênaltis. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham todos curtido esse Fluente em Flu pós-jogo, com algumas informações e também com a análise do saudaçõestricolores.com. Aliás, vocês já sabem, né? saudaçõestricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar.